Há duas coisas que me ficam das viagens. As pessoas que conhecemos e aquilo que comemos. O resto é paisagem. Eu comecei a viajar desde muito novo com os meus pais. Já o meu pai tinha hora de viajar e então, desde pequeno, eu comecei a viajar com eles. Mas foi só aos 16 anos, quando eu comprei uma pequena câmara fotográfica para ir numa visita de estudo para o estrangeiro. Roma, Florença, que são coisas que eu na altura adorava, porque eu tenho um gosto enorme pela história, eu sou professor de história já agora. Eu queria eternizar aqueles momentos, então o que é que eu faço? Com as poucas posses que a minha família tinha, na altura dei 5 contos, aquilo que hoje são 25 euros por uma câmara fotográfica. Curiosamente os resultados foram horríveis, porque as coisas não correram bem como eu queria, porque uma coisa é o que nós vemos, outra coisa é o que nós depois tentamos fazer para captar aquilo que de facto queríamos, não é? E há um grande desfazamento entre isto. 2 anos depois, na Feira da Ladra, comprei uma câmarazinha melhor em segunda mão, vou entrar para a faculdade, para o curso de História, que era o que eu queria, e em 2002, o ano letivo 2002-2003, eu parto para a Itália para fazer Erasmus em Siena, na Toscânia. Foi um ano cheio de muitas viagens, de muitas experiências, como é suposto, e depois quando acabo esse período todo pensei, o que é que eu vou fazer agora? Vou partir daqui e vou tentar ir até aquilo que na altura para mim era o fim do mundo, então vou de comboio quase até à fronteira com a Síria. E quando eu chego a Istambul, fiquei maravilhado. No ano seguinte, já estava a voltar uma vez mais para o Médio Oriente, com um bilhete de avião só de ida, para a Jordânia. A partir daí eu fui sempre viajando por isto que é a Rota da Seda e agora estou quase então a terminar este projeto fotográfico após 2 décadas. A escolha deste projeto, no fundo, reúne um conjunto de paixões, que é a história, a fotografia, a viagem e a escrita. A Rota da Seda foi um ponto de contacto entre 2 mundos que não se conheciam, o Ocidente e o Oriente, nomeadamente o Extremo Oriente, a China. Nestes últimos anos, tem-se construído demasiados muros em vez de pontes e o conhecimento do outro está muito mais fragilizado, o que depois vai dar aso a outros problemas, como é o caso de racismo, xenofobia, aquela ideia eurocêntrica de que nós é que somos os donos da verdade e os outros não prestam. Então, o que é que eu quis fazer? Eu quis ir conhecer o outro. Irão, Iraque, Paquistão. Se eu disser a alguém que vou de férias para o Iraque, ou para o Irão, alguém vai dizer, tu és louco, eles, curiosamente, eles não sei bem quem, eles vão matar-te, eles vão fazer-te mal porque eles são os terroristas, eles são isto, eles são islâmicos, eles são aquilo. É o fim do mundo. E as pessoas que dizem isso são pessoas que nunca conheceram nada destas realidades, nem nunca vão querer conhecer. No entanto, acham-se no direito de exercer a sua verdade e de a impor aos outros, que no fundo é uma mentira. Caso eles metessem tudo no mesmo saco, tal como nós metemos em relação a eles, se eles fizessem isso, eles iam olhar para mim e pensar, este é um daqueles que ajudou a destruir a minha casa, a minha família, os meus amigos, o meu país. Mas não. Eles tiveram a grandiosidade de me receberem bem, de serem pessoas humanas. Não são um mundo fantástico, verdade seja dita, mas também não são os monstros com que nós gostamos de os pintar. Então, o que é que eu tento fazer? Com este projeto eu tento desmistificar em boa parte de tudo isto. O Irão é um país com um povo que tem uma hospitalidade que me deixa sem palavras. Que dão com a mão direita sem querer receber com a mão esquerda. Que isso é algo que eu, como ocidental, olho para aquela gente e sinto-me diminuído. Porquê? Porque pensamos sempre, o que é que o outro quer em troca? Nós fomos formatados a pensar assim, porque a vida também nos levou a pensar assim. E aquele povo iraniano ou paquistanês são povos de um coração fantástico.
somos muito iguais e, regra geral, nós damos todos bem. O único problema disto, a meu ver, está precisamente nas esfias políticas, religiosas e económicas que, por interesses que não são verdadeiramente da população, acabam depois por dar um destino miserável a esta gente, que depois vai desembocar em questões que nós, infelizmente, sabemos, como, por exemplo, a estada de refugiados à Europa. A Europa é essa, entenda-se, que em boa parte facilitou vários conflitos e depois está a apanhar com os telhados desses conflitos. Eu gosto de viajar sozinho, isto é solitário, de facto, mas eu nunca me sinto verdadeiramente só, porque em cada terra em que eu estou, ou nos transportes que há entre as várias terras, eu meto conversa com as pessoas. E adoro conversar com pessoas, adoro conhecer pessoas, adoro ouvir as histórias que as pessoas têm para contar. Isto é que é o sal da viagem, é a experiência humana. E eu aproveito com esta exposição, dar-lhes uma imagem, mas acima de tudo dar-lhes também uma voz.